Olá, muito boa tarde, exatamente 15 horas. Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião semanal de programação da operação de hoje, dia 10 de novembro de 2023. Estamos dando início, então, à nossa reunião. Sou o Reginaldo e terei o prazer de coordenar a reunião de hoje aqui com vocês, tá? A nossa reunião será dividida em três blocos, e em cada bloco ocorrerá uma série de apresentações do ONS, e ao final de cada bloco haverá um intervalo de 5 minutos que serão destinados para que vocês façam as perguntas no chat sobre as apresentações realizadas aqui pelo time do ONS, tá? Logo depois, retornaremos então do intervalo e iremos responder as perguntas e seguir com as apresentações. Bom, dando um panorama do que vamos ver hoje, tá? Então, no primeiro bloco aí, teremos então a previsão meteorológica, a previsão hidrológica, a operação hidráulica. No segundo bloco, a previsão de carga para a programação diária, né? O acompanhamento diário semanal, tá? A previsão de carga para o PMO e a revisão semanal. Os resultados, então, do PMO, intervenções energéticas, e para fechar o terceiro bloco, os limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa para como foi essa semana e a próxima semana. Então, vamos dar início então às apresentações do dia de hoje, tá? Então eu peço então a Beatriz para poder apresentar para a gente a previsão meteorológica. Por favor, Beatriz. Boa tarde, Reginaldo. Obrigada. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Eu vou começar a falar aqui dessa semana. Essa semana, no início, uma frente fria avançou pela região sudeste e pelo litoral da Bahia. E essa frente fria, ela conseguiu organizar a precipitação aqui eh, na bacia do Rio São Francisco, no Parnaíba, no Tocantins, no Xingu e no Tapajós. Na bacia do Rio Madeira, que a chuva ainda estava bem isolada, totais baixos e isolada, né? Aqui na cabeceira do Madeira, quase não ocorreu chuva. E aí, no final da semana, a partir de ontem, voltou a ocorrer chuva nas bacias da região sul, por conta do avanço de uma nova frente fria. Então, as bacias do Jacuí, Uruguai e Iguaçu voltaram a apresentar chuva a partir de ontem. Então, em relação à radiação solar, essa semana a gente teve mais dias com predomínio de céu claro na região sul, na região sudeste e no centro-oeste, em relação à semana passada, né? Aí aqui no norte a gente teve uma pequena redução da radiação solar, por conta dessa precipitação e da nebulosidade que ficou organizada mais no início da semana, nessa região. Em relação à temperatura máxima, as temperaturas essa semana nas capitais brasileiras ficaram estáveis em relação à semana passada, com exceção aí de Curitiba, que ficou mais quente, e Campo Grande também ficou mais quente do que a semana passada. Em relação ao vento, o vento aumentou aqui no litoral, né, do Ceará e do Rio Grande do Norte essa semana, em relação à semana passada, e também no interior da Bahia e no interior do Piauí, principalmente a partir de segunda-feira, que ocorreu essa elevação do vento, e ficou mais elevada do que na semana passada. Isso aqui nos parques eólicos, né, nas regiões dos parques eólicos do Nordeste, aqui no Sul manteve estabilidade. Agora, a previsão para a semana que vem. A semana que vem volta a ocorrer aquele padrão de precipitação que a gente observa em setembro. Os maiores totais de precipitação restritos às bacias da região sul, principalmente dentro do Rio Grande do Sul, atingindo aí a bacia do Rio Jacuí e também a bacia do Rio Uruguai. Aqui no sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, não há previsão de chuva significativa para a semana que vem. Fica tudo restrito lá na região sul, por conta da atuação de duas frentes frias do Rio Grande do Sul e também a atuação de área de estabilidade, que instabiliza a atmosfera, toda a região sul fica instabilizada, né, na semana que vem. E aí, com os sistemas meteorológicos, né, que provocam precipitação mais restritos à região sul do país,
a gente espera elevação da temperatura. Já está elevada, né, esse final da semana e continua a semana que vem toda elevada a região sudeste, a região centro-oeste e norte do país. Então, para a semana que vem, a gente espera temperaturas mínimas mais elevadas no sul, no sudeste e aqui no Mato Grosso do Sul. Então, as madrugadas serão mais quentes, início da manhã, início das manhãs, né, serão mais quentes também. E as tardes serão muito quentes. Aqui em São Paulo, por exemplo, é, domingo, segunda e depois quarta e quinta serão os dias mais quentes, com temperaturas máximas próximas dos 38 graus. E aqui no Rio, próxima aos 40 graus. Não, então a semana que vem vai ser mais quente, a semana toda com temperaturas bem elevadas. A geração eólica da semana que vem deve ficar estável essa semana. Já a geração solar fotovoltaica mais elevada aqui nos parques do Sudeste e do Nordeste também, por conta do predomínio de céu claro. Como eu falei, aqui no Sudeste e Nordeste vai ter uma redução da precipitação, não tem previsão de precipitação significativa para essas regiões, então é uma semana com predomínio de céu claro nessas regiões. Então, os destaques para a semana que vem é a chuva concentrada na região sul do país, temperaturas muito elevadas, então a gente espera uma carga ma bem maior, uma eólica, a geração eólica estável e mais geração solar fotovoltaica. Então, eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e devolvo a palavra para o Reginaldo. Boa tarde. Muito obrigado, Bea, pela apresentação. Damos, então, seguimento. Previsão hidrológica. Carlo, por favor. Obrigado, Reginaldo. Boa tarde a todos. Iniciar então aqui o compartilhamento. Perfeito. Então, iniciando a apresentação da previsão hidrológica da revisão 2 do PMA de novembro, começando então pela previsão de precipitação das próximas 2 semanas para algumas das bacias aqui do subsistema sudeste, sendo elas Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema. Em todas as 4 bacias apresentadas, temos uma maior concentração de precipitação no final do horizonte previsto, com início então aí, a partir do dia 19, com volume superando aí os 5 milímetros. Aqui apresentamos o acompanhamento diário da energia natural afluente para o subsistema sudeste, com a previsão diária indicando uma diminuição aqui nas afluências do subsistema, seguida nessa primeira semana prevista, seguido de aumento até o final do mês. Então, a previsão de fechamento é de 88% da MLT, corresponde ao 26º menor do histórico. Aqui, então, na bacia do Rio Grande, de forma semelhante, temos essa redução na primeira semana prevista, indo mais ou menos até o começo da segunda semana, seguido de um aumento até o final do mês. Então, previsão de fechamento ficando em 79% da MLT, correspondendo ao 29º menor do histórico. Bacia do Paranaíba, comportamento semelhante. Então, primeira semana em recessão, seguida de um aumento. Previsão de fechamento para essa bacia em 51% da MLT, corresponde ao terceiro menor do histórico de 93 anos. Bacia do Paranapanema, esse mesmo comportamento, recessão seguida do aumento. Previsão de fechamento já com condições bastante superiores às bacias anteriores, então 219% da MLT, sendo esse então o sexto maior do histórico. E Bacia do Paraná, comportamento semelhante, previsão então de fechamento do mês de novembro em 115% da MLT, que corresponde ao 21º maior do histórico. Seguindo então para o subsistema sul, apresentando então a previsão de precipitação para as bacias do Iguaçu e Uruguai, volumes bastante consideráveis em ambas as bacias, com volumes superando os 5 milímetros praticamente em todos os dias aí a partir do dia 14 de novembro. O mesmo vale então aqui para a bacia do Rio Uruguai. Então, um volume significativo de precipitação, o subsistema já com uma condição bastante favorável, cerca de 416% da MLT já
no último valor verificado. A previsão de fechamento para o mês, então, o subsistema sul é de 437% da MLT, sendo esse o maior do histórico. No Iguaçu, também condição bastante favorável, a previsão, apesar de uma leve recessão ainda na primeira semana, indicando o fechamento do mês em 489% da MLT, também correspondendo ao maior do histórico. No Uruguai temos, então, a previsão, um aumento ainda na primeira semana prevista, então a segunda semana já que sendo o pico das vazões, com a previsão de fechamento de 454% da MLT, também sendo esse o maior do histórico. Seguindo para as bacias do Rio São Francisco, Tocantins, uma concentração dos volumes de precipitação aí no final do horizonte, com volumes a partir do dia 19 aqui superando os 5 milímetros, o mesmo aqui ocorrendo para o Tocantins. Então, aqui no acompanhamento das afluências do subsistema Nordeste, já vimos notando um leve aumento aqui nas afluências desse subsistema, que, segundo a previsão, elas seguem aumentando até a primeira semana operativa e depois uma leve diminuição das afluências. A previsão mensal para esse subsistema fica em 43%, que configura o sétimo menor do histórico de 93 anos. Então, nesse slide trazemos o acompanhamento hidrológico dos postos aqui do Médio São Francisco. Vemos então os diversos postos reagindo aos eventos de precipitação ocorridos é, no passado. E aqui em cinza temos uma linha que representa as afluências da usina de Sobradinho, já indicando esse aumento nas afluências e a tendência de continuidade. Seguindo então aqui para o acompanhamento das zenas dessa bacia do São Francisco. Então, as afluências da bacia já vinham subindo, a previsão indica esse aumento aí até a próxima semana, seguido de uma leve diminuição. Previsão de fechamento ficando em 44%, configurando o sétimo menor do histórico. Já no subsistema norte, então, temos um pico ainda no final dessa semana operativa, diminuição na primeira semana prevista e um grande aumento nas afluências aí, desse subsistema, também conforme mostrado anteriormente, concentração na precipitação no final do horizonte previsto. Então, temos aqui a previsão de fechamento para o mês de novembro, 52% da MLT, correspondendo ao sexto menor do histórico. Bacia do Tocantins, da mesma forma, então, diminuição ainda na primeira semana prevista, seguido de um grande aumento, com o fechamento do mês de 53% da MLT, configurando o décimo menor do histórico para essa bacia. Seguindo para a previsão hidrológica para a próxima semana, então, aqui um panorama geral do SIM. Vemos que a maior parte do SIM se encontrará abaixo de 80% da MLT, segundo a previsão realizada, com destaque, então, para a região sul, onde a previsão indica condições acima de 120% da MLT. Um resumo, então, aqui da previsão hidrológica mensal para esse mês de novembro. Vemos no subsistema sudeste, no PMO, as previsões indicavam cerca de 92% da MLT para o fechamento do mês. A visão aumentou um pouco essas condições, previa esse aumento, então, e voltamos agora a um patamar ainda mais inferior ao que havia sido previsto ao PMO, com 88% da MLT. No subsistema Nordeste, entre as condições previstas, a variação entre 32 e 43, sendo esse a última condição prevista. No Sul, condições aumentando conforme as previsões foram ocorrendo. Então, atualmente, a previsão de fechamento do mês é de 437% da MLT. No subsistema norte, então, variação maior entre PMO e revisão 1, indo de 48 até 68, 49 a 68%, e uma leve diminuição nas condições previstas com relação à revisão 1, ficando em 52%. Seguindo aqui, então, para a apresentação da previsão mensal de novembro e dezembro, então, grande variação entre as previsões conforme esperado para essa época do mês, então, aqui para o mês de novembro. Então, subsistema sudeste para o mês de dezembro, variando entre 64%
e 152% da MLT. No Sul, essa variação fica entre 174% até 401% da MLT. Para o subsistema Nordeste, variação entre 30% e 205% da MLT. E, por último, o subsistema Norte, variando entre 29% e 175% da MLT, isso tudo para o mês de dezembro. Seguindo para a evolução do armazenamento aqui dos nossos subsistemas, temos o subsistema Sul com maior energia armazenada disponível, então 88,9% do sistema, e aqui os outros subsistemas com esse armazenamento diminuindo nos últimos tempos, com o Norte sendo o subsistema apresentando o menor armazenamento de 53,9%. Aqui trazemos a evolução do armazenamento de alguns aproveitamentos de relevância para o Sistema Interligado Nacional, sendo eles Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Embarcação, Três Marias e Tubiara, com armazenamentos variando de 49,7% aqui para Três Marias até 76,8% aqui para a usina de Furnas. Então, em todas as usinas já vemos o armazenamento diminuindo já nos últimos tempos. Com isso, eu finalizo a apresentação da previsão hidrológica. Fico à disposição para qualquer questionamento e devolvo a palavra para você, Reginaldo. Muito obrigado, Carlo, pela apresentação. Seguimos então com a operação hidráulica com a Camila. Por favor, Camila. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à apresentação da parte da operação hidráulica. Nesse slide, nós temos as salas de crise de acompanhamento que estão atuantes no momento, que são as salas de crise do Rio Tocantins, a do São Francisco, a do Paranapanema e da região sul, atentando para os grupos de operação do Paraíba do Sul, o GAOPS e o GTOH. Aqui no canto direito, nós temos a agenda das próximas reuniões, né, mostrando a última e a próxima reunião. Para o Paranapanema, a próxima reunião vai ser dia 30/11. Para a sala de crise da região sul, vai ser dia 22/11. A do São Francisco, dia 5/12. E a do Tocantins, do dia 29/11. Entre parênteses, nós temos a contabilidade de quantas salas de crise aconteceram nesse ano já. Abaixo aqui nós temos as reuniões extraordinárias, né, de acompanhamento do fenômeno El Niño. A do Nordeste vai ser dia 16/11 de 2023, a do Norte dia 10/11 e a do Sul ela ainda não foi marcada. Essa semana nós só tivemos apenas a sala do São Francisco, então aqui eu vou mostrar, esse slide ele está mostrando as premissas e as simulações, né, até início de janeiro. Lembrando que essas premissas elas podem serem mudadas, né, modificadas de acordo com as condições eletroenergéticas e hidrológicas. A política de defluência utilizada para Três Marias para o mês de novembro foi de 500 metros cúbicos por segundo e de dezembro para 400 metros cúbicos por segundo. Aqui abaixo nós temos a simulação realizada. Dia 1º de novembro, o reservatório estava em 56,3%. No seu cenário superior, dia 1º de dezembro, ele fecharia com 54%, e dia 1º de janeiro, 61,2%. Já para o cenário inferior, ele fecharia início de dezembro com 50,5%, e dia 1º de janeiro com 46,9%. Aqui ao lado direito nós temos as políticas de defluência de Sobradinho e de Xingó. Para novembro nós temos Sobradinho com 1.250 e para dezembro 1.300, e Xingó em novembro com 1.330 e dezembro 1.200 metros cúbicos por segundo. Lembrando também que a gente está com a política de depressionamento de Itaparica por causa da relação de volume de espera. Aqui embaixo a gente tem a simulação. Xingó ficou com 61,6% no 1º de novembro. No seu cenário superior, em 1º de dezembro, ele ficaria com iniciaria o mês com 59,6%, e em 1º de janeiro ele estaria chegando com 63,1%. No cenário inferior,
estaria chegando em 1º de dezembro com 56,4% e no 1º de janeiro, 52%. Lembrando que a curva de segurança do São Francisco 2023-2024 ela já está disponibilizada, né? E obrigada a todos e devolvo minha palavra para o Reginaldo. Muito obrigado, Camila, pela apresentação. Bom, encerramos então as apresentações do primeiro bloco e vamos dar então 5 minutos de intervalo, chat aberto para perguntas. Voltamos em breve. Obrigado. Boa tarde, retornamos então do intervalo. Vamos, é, vamos para as perguntas que foram enviadas agora no chat, né, durante o intervalo. A gente tem uma pergunta do Marcos. A pergunta é: boa tarde a todos. Gostaria de entender o motivo no qual foi apresentada uma previsão de estabilidade da geração eólica se o modelo WEOL, publicado hoje, aponta para uma redução à previsão de geração. Poderiam esclarecer os motivos utilizados para a previsão de geração apresentada se manter estável em relação a essa semana? Eu vou pedir então para Beatriz responder a pergunta. Por favor, Beatriz. Oi, boa tarde, obrigada pela pergunta. Então, aquela a previsão que a gente fornece nessa apresentação é uma previsão para análise do meteorologista. Então, a gente vê as variáveis meteorológicas, os campos, e vê que para o vento parece que permanece estável semana que vem. É uma condição, os sistemas que avançam não devem provocar queda acentuada no vento. E aí, consequentemente, a gente fala que a geração eólica deve se manter estável. A gente também vê a previsão do modelo. Eu até posso compartilhar aqui, posso compartilhar uma tela aqui com vocês, rapidamente para explicar. Deixa eu só compartilhar aqui uma tela com vocês. Deixa eu só um momento, por favor, gente. Eu estou com duas telas, eu vou tirar para poder compartilhar. Compartilhar novamente, que está dando erro. Agora sim. Então, a gente vê a previsão do modelo também, e aqui a gente vê a previsão com os valores médios diários. Então, essa aqui é a média diária observada da geração eólica do Nordeste, essa semana, né, de 4 até... Hoje já tem uma parte de previsão, então a gente faz uma média dessa semana. A média dessa semana, como observado até ontem, o previsto para hoje, foi de 11.121 megawatts médios. E para a semana que vem, a previsão é de 10.162. Então, a gente considera essa pequena queda aí como estável. E também considerando os sistemas meteorológicos que estão previstos para a semana que vem. Essa semana teve avanço de uma frente pelo litoral da Bahia, derrubou muito a geração eólica no início da semana, a gente viu 5.000. Na semana que vem, a gente não tem esse padrão, só tem a permanência de um sistema de baixa pressão no interior do continente. Isso também não deixa o vento tão elevado, mas também não tão baixo como o início dessa semana, né? Então, nem está previsto para a semana que vem nenhum 5.000. Por isso que a gente deixou a geração, o vento estável para a semana que vem, e a gente espera, né, uma geração eólica, mas essa previsão que a gente fornece nessa apresentação é muito para a análise do meteorologista, é muito para a variável vento. E aí, consequentemente, vai influenciar a eólica, tá? Obrigada pela pergunta. Obrigado então pela atenção, Bia. Vamos dar seguimento então com as apresentações do segundo bloco. Vamos começar aí pela apresentação da previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário e semanal. Danilo, por favor. Danilo, seu microfone está muito baixo.
Verdade. Vocês estão vendo a tela, certo? Acho que agora vai melhorar, então. Tá. Essa semana que foi uma semana bem complicada, tá? Principalmente para Sul e Sudeste, porque teve entrada de frente fria na região. É, ainda fez um combo ali de problemas, né? Porque teve o feriado prolongado, mais a entrada de frente fria. Então, o Sudeste aqui a gente pode ver o efeito lá do apagão, né? Em São Paulo, a carga caiu bastante. É, no dia seguinte, então, a carga veio bem mais baixa do que esperávamos. No dia seguinte, nós fizemos aqui um ajuste para o domingo, para uma carga mais baixa, né? A previsão melhorou bastante, mas ainda assim veio um pouco mais baixo do que o previsto. Uma semana um pouco complicada, nós tivemos 3,19% de desvio médio no Sudeste, pré-carga descendo com 3,84%, o PDP veio com 59% dos desvios abaixo de 3% e o pré-carga 46%. No Sul, a mesma situação, né? Nós tivemos uma entrada de frente fria que fez a carga cair aqui um pouco na sexta-feira, né? Mas a gente acabou tendo uma previsão bem ajustada aqui para o final de semana. O maior problema do Sul foi essa situação aqui do, desse dia 8, porque nós vimos aqui uma situação de temperatura parecida para o dia seguinte, né? Aí então fizemos uma previsão próxima do que estava acontecendo, só que a carga deu uma explosão aqui, acabou vindo bem mais alta por causa de uma pré-frontal, né? Sempre que está entrando uma frente fria, vem uma massa de ar quente e faz o calor aumentar bastante, né? Então, mas mesmo assim, após essa situação, nós ajustamos aqui a previsão logo para o dia da entrada da frente fria, tá? No sul, nós viemos com 3,38% de desvio médio, 4,4% do prévio carga de 100, 51% dos desvios abaixo de 3% no PDP, 41% no prévio carga de 100. O Nordeste, uma carga mais comportada, né? Tirando aqui um dia que houve uma queda brusca aqui, mas que não influenciou muito para o dia seguinte. O resto da semana veio muito bem ajustado. Nós viemos com 1,92% de desvio médio no PDP, o prévio carga decente com 2,23%, PDP com 79% dos desvios abaixo de 3%, prévio carga decente com 71%. E, por fim, o Norte. Norte aí com uma carga menor, né? Então qualquer desvio impacta forte em termos percentuais. Nós tivemos uma chuva em Manaus, aqui, que fez a carga cair bastante. No dia seguinte, assim que nós vimos o efeito da chuva, nós ajustamos a previsão para o dia seguinte e a previsão voltou a ficar bem ajustada, aí, o valor verificado. O Norte, mesmo com esse problema, veio muito bem ajustado, com 1,88% de desvio médio no PDP, a prévia carga decente com 2,89%, o PDP com 81% dos desvios abaixo de 3%, e o prévio carga decente com 60%. E, por fim, o SIM, a grande parte do SIM é composto pelo subsistema Sudeste, né? Então, aí os dias que houveram problemas no Sudeste refletem aqui para o SIM, né? Então, no SIM, nós tivemos 2,09%
desvio médio, pré-carga DECEM com 2,64%, PDP com 75% dos desvios abaixo de 3%, e o pré-carga DECEM com 62%. Bem, é isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a todos aí. Boa tarde. Muito obrigado pela apresentação. Valeu, Danilo, muito obrigado. Seguimos então com a próxima apresentação, com a previsão de carga para o PMO, revisão semanal. Eric, por favor. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos. Vou começar a compartilhar minha tela para mostrar a apresentação. Bom, continuando no assunto de previsão de carga, agora falando da revisão semanal do PMO, a segunda revisão desse mês de novembro. Começar apresentando os destaques meteorológicos que embasaram as nossas previsões para a próxima semana operativa. Nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, como já foi apontado, a expectativa de elevação das temperaturas em relação às observadas na semana atual, com exceção de dois estados do Sul, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que deverão apresentar estabilidade em relação às temperaturas médias da semana. Destaque para a expectativa de ocorrência de chuva em todo o período, toda a próxima semana operativa, nos 3 estados da região Sul, em totais superiores aos observados na semana atual, enquanto no Sudeste e Centro-Oeste, predomínio de céu claro e bastante calor em todo o subsistema. Enquanto isso, nos subsistemas Norte e Nordeste, deverão apresentar temperaturas semelhantes às observadas na semana atual, sem grandes variações, com exceção do estado do Amazonas, onde são esperadas elevações nas temperaturas médias para a próxima semana operativa. Um destaque para a redução dos totais de precipitação para a próxima semana, em relação ao observado na semana em curso, e além, somente com a previsão de pancada de chuva no estado do Amazonas, em pontos isolados, o que não altera o quadro seco da região que vem sendo observado nas últimas semanas. Bom, começar agora o acompanhamento da carga semanal, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A semana em curso foi muito impactada pelas ocorrências em São Paulo, onde em grande parte da semana ficou bastante regiões sem luz, sem energia. Então a carga da semana veio bem impactada por essas ocorrências. Então ocasionou esse desvio da ordem de menos 4% em relação à nossa previsão realizada na última semana, sendo estimado o fechamento em 43.604 megawatts médio. Para a próxima semana operativa, como foi apresentado na apresentação anterior, próxima semana, expectativa de bastante calor em todo o subsistema. Por exemplo, Rio de Janeiro sendo esperado temperaturas por volta de 39, 40 graus. São Paulo também acima de 36, 37 graus Celsius para a próxima semana. Então, nós elevamos a nossa previsão para a próxima semana da ordem de 4,1%, sendo previsto o valor de 46.719 megawatts médios. E para as demais semanas operativas do mês, como ainda não temos sinalizações meteorológicas para o período, nós também ajustamos, só que com valores menores do que para a próxima semana, da ordem de 1,9% e 3% nas semanas 4 e 5 desse mês. Com isso, no Sudeste e Centro-Oeste, com a carga da primeira semana operativa verificada, a semana que é a semana e as semanas operativas vistas, o fechamento estimado do mês foi. Deixa eu. Só um minutinho. Melhorou agora? Então, beleza. Deixa eu apresentar a tela de novo. Pronto. Não sei até onde vocês me ouviram, mas no Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso veio bastante impactada pelas ocorrências em São Paulo, onde tiveram bastante residências sem energia ao longo dessa semana, que provocou esse desvio da ordem de 4% para baixo em relação à nossa previsão da última semana, sendo estimado o fechamento em 43.604 megawatts médios.
Para a próxima semana operativa, como já foi apresentado, são esperadas temperaturas bastante elevadas em todo o subsistema. Portanto, nós aumentamos a nossa previsão em relação à última semana da ordem de 4,1%. E para as demais semanas operativas do mês, como ainda não temos sinalizações meteorológicas para a quarta e quinta semana do mês, nós realizamos ajustes menores em relação ao ajuste da terceira semana, da ordem de 1,9% e 3% em cada semana. E com isso, com a primeira semana verificada, a semana 2, a semana em curso estimada para o fechamento dela, e as demais semanas do mês previstas, o valor médio para o mês de novembro, no Sudeste Centro-Oeste, está sendo estimado com um valor de 45.513 megawatts médio, valor 5% superior à nossa previsão realizada no PMO deste mês. Passando agora para o Sul, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 12.929 megawatts médio, apresentando assim um valor de 2,3% inferior à nossa previsão realizada na última semana pré-feriado, para a segunda semana operativa. Para a próxima semana, a terceira semana, nós realizamos ajustes da ordem de menos 1,5% em relação à nossa previsão anterior, visto que são esperadas chuvas em todo o subsistema, nos 3 estados do subsistema. Portanto, nós ajustamos a previsão da ordem de 1,5% para baixo. E para as demais semanas operativas, nós não achamos necessário nenhum tipo de ajuste. E, portanto, para o fechamento do mês de novembro, o subsistema Sul está apresentando um valor de 13.109 megawatts médio, apresentando assim um desvio da ordem de menos 0,8% em relação à nossa previsão original do PMO. Chegando agora ao Nordeste, a semana em curso sendo estimado com fechamento em 13.349 megawatts médio, apresentando um valor 1,3% inferior à nossa previsão realizada na semana passada. E para as demais semanas operativas do mês, nós não julgamos necessário nenhum tipo de ajuste, da terceira até a quinta semana do mês. E com isso, o fechamento do mês de novembro está sendo estimado com o valor de 13.407 megawatts médio, apresentando um valor 1,8% superior à nossa previsão realizada no PMO deste mês. Chegando agora ao último subsistema, no norte, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 7.609 megawatts médio, apresentando um valor 1,6% abaixo da nossa previsão realizada na semana passada. E para a próxima semana operativa, como a expectativa é de uma semana bem seca em todo o subsistema, com redução dos totais de precipitação, nós ajustamos a previsão para a próxima semana e também para as demais semanas operativas do mês, da ordem de 2%, e para a última semana, 1,9% até o final do mês. E com isso, o mês de novembro estimado para o norte está na ordem de 7.752 megawatts médio, apresentando assim um desvio da ordem de 1,3% em relação à nossa previsão original do PMO. Totalizando agora no Sistema Interligado Nacional, a semana em curso, bastante impactada pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, pelas ocorrências em São Paulo, como já foi informado. Semana em curso está vindo com um desvio de 3% para baixo em relação à nossa previsão realizada na semana passada, com um valor até inferior à primeira semana, que teve um feriado prolongado, de novo muito impactado pelas ocorrências em São Paulo, sendo estimado com fechamento em 77.491 megawatts médios. E com a primeira semana operativa do mês já verificada, a semana em curso estimada e das semanas 3 até a quinta semana previstas, o valor estimado para o mês de novembro no Sistema Interligado Nacional está com o valor de 79.781 megawatts médios, apresentando assim um valor 3,1% superior à nossa previsão original do PMO deste mês. Bom, com isso finalizo minha apresentação, agradeço a todos, devolvo a palavra ao Reginaldo. Uma boa tarde a todos. Bom, muito obrigado. Valeu mesmo, Eric. Seguimos então com as apresentações, resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes com o Lucas. Lucas, por favor, então. Boa tarde, Reginaldo.
Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Bom, dando sequência então à nossa reunião semanal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados dessa revisão 2 do PMO de novembro. É uma revisão que engloba aí os dias 11 até o dia 17 de novembro. A gente, antes de ir diretamente para os resultados, a gente traz aqui os principais destaques dessa revisão 2. A gente inicia com o destaque em relação à configuração da usina de Tucuruí. A gente recebeu o nível de partida, né, informado pelo agente para 0 horas do dia 11, no valor de 28,9%. E corroborando com o que a gente observou no decorrer do dia de ontem, no dia 10, do dia 9, né, fechando o dia de ontem abaixo da cota de 62 metros, fechando em 61,86 metros. Dessa forma, a gente tem o enquadramento da configuração da usina de Tucuruí nessa situação central aqui, onde a cota se encontra entre os valores de 60,5 metros e 62 metros, assumindo então uma configuração de desligamento parcial da segunda casa de força, que é o conjunto 3. Então, nós temos aí um máximo de 4 UGs conectadas no conjunto 3, assumindo uma potência total da usina no momento de 5.455 megawatts, estando de acordo também considerando, né, o G11 que está com a operação comercial suspensa. Então, no segundo conjunto, ao invés de 12 unidades geradoras, nós temos 11 no momento. Essa representação se dá no nosso arquivo da DGER, no DEC dessa revisão 2, no bloco de alteração de cadastro, e aqui a gente traz um print de como está sendo representada essa alteração, respeitando as condições de momento da usina de Tucuruí. Um outro destaque que a gente traz aqui também para essa revisão 2 é a atualização dos CVUs das usinas de leilão e das usinas Merchan. A gente tem, num tom de cinza aqui, os CVUs que foram válidos no PMO, a atualização anterior, que se deu no PMO de novembro. E no tom esverdeado, a linha esverdeada, a gente tem a atualização dessa revisão 2, dos CVUs dessa revisão 2 do PMO de novembro. A gente traz, né, dá como destaque aqui os CVUs que sofreram as maiores atualizações, recorrente ao PMO de novembro, e tudo também pode estar sendo verificado tanto no DEC quanto nos arquivos que são disponibilizados de forma pública. Agora sim, entrando de fato nos resultados, a gente tem a manutenção do CMO equalizado em todos os subsistemas, né? A gente sai com um CMO no valor de R$ 0 por megawatt-hora para cada subsistema. E nessa revisão 2 a gente observou, né? A gente tem aqui também ilustrado o atingimento da transferência de energia entre o nó de Vaiporã e o subsistema Sudeste Centro-Oeste. A gente tem também uma indicação do Decomp para essa próxima semana operativa, uma inflexibilidade térmica próxima de 3.500 megawatts médios. Esse valor ele é toda a consideração de uso térmico do modelo para essa próxima semana operativa. Lembrando, então, a gente não tem nenhuma indicação de restrição elétrica, né, de uso de térmica por restrição elétrica e também por despacho de ordem de mérito. Em relação às usinas caracterizadas a GNL, a gente, nessa revisão 2 do PMO de novembro, esteve avaliando o despacho antecipado para a semana do dia 13 de janeiro até o dia 19 de janeiro de 2024. E como a gente pode perceber, esse despacho antecipado não foi caracterizado, uma vez que o benefício GNL segue zerado. Então, reforçando, as usinas de Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1, elas não têm a previsão de despacho antecipado para a semana de 13 de janeiro a 19 de janeiro de 2024. Agora, falando um pouquinho sobre os resultados de energia armazenada dos 4 subsistemas, a gente tem para o subsistema Sudeste Centro-Oeste uma operação próxima de uma operação flat, a gente parte de 68,1% para essa revisão. A gente tem uma expectativa de chegar ao fim desse mês de novembro em 66,3%. E a gente tem uma dispersão ao fim do segundo mês, de acordo com os cenários considerados, indo de 64,7% no cenário mais pessimista e 81,2% no cenário mais otimista. O subsistema Sul se apresentou de uma forma um pouco mais comportada frente às revisões anteriores,
partindo de 89,2% nessa revisão. A gente tem aí, então, uma expectativa de chegar próximo de 97,1% ao fim do primeiro mês, o mês de novembro. E a gente tem uma variação até menor do que o usual para o subsistema sul. Ao fim do segundo mês, considerando todos os cenários, a gente tem um valor esperado de 97%. No subsistema nordeste, a gente tem uma operação também linear, partindo de 58,6%, chegando ao fim do primeiro mês em 49,2%, e uma dispersão um pouco maior ao fim do segundo mês, considerando todos os cenários, variando de 48,4% até 76,9%. E o subsistema norte, a gente partiu de 53,9%, com expectativa de chegar em 46,2% ao fim do mês de novembro, e variações muito pequenas, então um valor esperado aí de 44,1% ao fim do segundo mês, considerando todos os cenários avaliados e estudados. Para essa próxima semana operativa, que vai do dia 11 ao dia 17 de novembro, nós recebemos a oferta de importação de energia da Argentina, através do agente Enel. Foi ofertado um bloco de 500 megawatts, e esse bloco está valorado ao CVU de R$ 457,43. Nós também recebemos uma oferta do Uruguai através do agente BTG Pactual. Essa oferta também é de 500 megawatts, mas ela está dividida em 5 blocos de 100 megawatts cada. E o seu CVU variando de R$ 508,50 até R$ 2.185,25. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais intervenções energéticas para a próxima semana operativa, reforçando então a próxima semana operativa do dia 11 ao dia 17 de novembro. A gente tem aqui os nossos critérios de relevância, que são intervenções em alguma unidade geradora que altere o limite sistêmico ou uma intervenção em alguma unidade geradora de grande porte. Partindo com as intervenções do subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem uma substituição do radiador do gerador da UG5, de São Simão, que está programada para o próximo domingo, dia 12 de novembro. Da UG1 ao UG3 da usina de Serra da Mesa, nós vamos ter um teste de paralelismo programado para o próximo dia 11 de novembro até o dia 13 de novembro. A gente tem também uma manutenção corretiva programada na UG17 de Ilha Solteira, indo do dia 12 ao dia 14 de novembro. Na UG2 do setor de 50 Hz de Itaipu, nós temos uma preventiva trimestral para o período que se inicia no dia 13 de novembro e indo até o dia 1º de dezembro. E a gente tem também uma manutenção corretiva no disjuntor da UG2 de Colíder, que está programada para o próximo dia 14 de novembro. Finalizando o subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos limpeza nas grades de tomada d'água das UGs 1, 3, 4 e 7 da usina de Jupiá. Todos os serviços programados para o dia 14 de novembro, mas esses serviços serão feitos um por vez nas UGs aqui mencionadas. E também temos um teste de Black Start que está programado para o próximo dia 15 de novembro na usina de Três Irmãos. No subsistema Sul, a gente tem uma manutenção preventiva programada indo do dia 11 até o dia 13 de novembro na UG1 de Itaúba. A gente também tem uma manutenção preventiva programada para o dia 11 de novembro, amanhã, no sábado, na UG1 de Governador Jaime Caney Júnior. A gente tem para a usina de Foz de Chapecó uma inspeção subaquática programada para o período de 11 até o dia 12 de novembro, então durante esse final de semana. E nas UGs 1 a 3 de Baixo Iguaçu, nós temos limpeza das grades de tomada d'água programada para o próximo dia 12 de novembro, próximo domingo. Finalizando o subsistema Sul, nós temos uma modernização na UG1 de Barra Grande, para o período que vai ocorrer no período do dia 15 de novembro até 21 de novembro. E na UG15 de Tucuruí, nós também temos uma modernização do sistema de monitoramento de bucha, que está programado entre os dias 13 e 17 de novembro. E em decorrer da manutenção na LT de 500 kV de Estreito Imperatriz, no próximo dia 15 de novembro, da UG1 ao UG8 da usina de Estreito, elas estarão disponíveis. E também, agora no subsistema Nordeste, a gente tem uma manutenção na chave seccionadora da UG1 de Paulo Afonso 4, programada para o próximo dia 14 de novembro. E aproveito o espaço também para trazer algumas informações da gerência aqui de programação mensal. São informações
que dizem respeito às próximas 2 semanas. Na próxima semana a gente vai estar elaborando o estudo da revisão 3 do PMO de novembro, e a gente tem um feriado nacional do dia 15 de novembro. Então, em decorrência desse feriado do dia 15 de novembro, nós vamos estar antecipando a abertura do estudo da revisão 3 do PMO de novembro para o dia 14, na próxima terça-feira, a partir das 15 horas. E aí eu destaco que o prazo para envio dos dados segue inalterado, ou seja, a gente segue com o prazo de 11 horas da quinta-feira, 11 horas do dia 16. E daqui a 2 semanas, quando estaremos elaborando o PMO de dezembro, a gente também tem um feriado nessa semana, feriado estadual aqui no Rio de Janeiro, feriado do dia 20 de novembro. Então, a gente vai também estar antecipando a abertura do estudo no Web PMO para sexta-feira, dia 17 de novembro, a partir das 14 horas. Porém, o prazo para recebimento das informações, para o envio das informações por parte dos agentes, segue inalterado. Então, o prazo para envio é até às 17 horas do dia 20 do 11, a própria segunda-feira. Com isso, Reginaldo, eu encerro aqui os resultados e todas as informações relevantes que a gente tinha para trazer. Devolvo para você a palavra e fico à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Lucas, pela apresentação. Bom, então seguimos agora para o nosso intervalo de 5 minutos. Chat aberto de novo para composição aí das perguntas. A gente volta em breve. Muito obrigado. Boa tarde mais uma vez. Retornamos então do intervalo e vamos dar seguimento às perguntas que foram realizadas lá no chat da apresentação. Vamos começar então pela pergunta do Ângelo, da CPFL. Prezados, boa tarde. Essa semana notamos que nos resultados do modelo DCEM houve uma indicação de vertimentos elevados nas usinas do São Francisco, o que não se observou nos relatórios da programação e nos informes preliminares da operação. Saberiam informar o porquê dessa indicação? Obrigado. Eu vou chamar então o Tiago para responder essa pergunta. Por favor, Tiago. Olá, Reginaldo, boa tarde a todos. Boa tarde, Reginaldo, obrigado pela pergunta. Essa questão recentemente foi incluída algumas restrições da ANA de defluência máxima no Rio São Francisco. E isso alterou um pouco o comportamento da função de custo futuro e, consecutivamente, o valor da água, levando a alguns vertimentos preventivos no modelo D100. Esses vertimentos não são praticados, nem sempre são. Essa questão de vertimentos tem sido avalizado pela FT D100. Inclusive, na próxima versão do modelo D100, vem alguns tratamentos para evitar tais vertimentos que, na prática, não são praticados e são vertimentos preventivos. Reginaldo, volto por você a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Seguimos então. Próxima pergunta do Erinaldo, da Urca Comercializadora. Prezados, boa tarde. Qual foi a justificativa para o não comissionamento de Angra 2, seguindo o calendário previsto, onde as datas eram 5/11/2023? O INS até fornece o SGI, entretanto, não tem explicação clara do que impediu a volta da usina. Atenciosamente, Erinaldo. E há também uma pergunta muito semelhante da Júlia, da CPFL. Então, prezados, boa tarde. Retorno de Angra 2 estava previsto para o dia 5 e foi adiada para o dia 13. Vocês poderiam informar se segue essa previsão de retorno? Obrigada. Vou pedir então para o Lucas responder. Por favor, Lucas. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Júlia e Erinaldo. Obrigado pelo envio da pergunta. Essa data do dia 13 do 11, né, ela está mantida, é a que a gente tem, mais atual, e a decorrência, né, desse atraso, que inicialmente era previsto para finalizar a manutenção no dia 5 de novembro, é decorrente das atividades numa linha crítica referente à parada para troca de combustível da unidade. Então, por isso acabou tendo essa postergação, que a gente tem essa data agora para o dia 13 de novembro. Devolvo com você, Reginaldo. Ok, obrigado. Seguimos então. Pergunta agora do Alexandre, da Paraty Energia. Prezados, poderiam esclarecer sobre as diferenças observadas nos dados de carga do SIM visto em tempo real? Site
do ONS, né, nas páginas energia, agora carga e geração, com a carga global da API, em determinadas horas as diferenças chegam a 3.500 megawatts. Qual seria o dado mais confiável e próximo do real? Bom, eu vou pedir então para o Douglas responder a essa pergunta. Douglas, por favor. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos. Alexandre, acho que para uma resposta mais concisa aí da sua pergunta, a gente pede para que seja direcionado ao relacionamento com os agentes. E o dia do exemplo que você anotou, esses 3.500 megawatts aí de diferença, para que nós conseguimos levantar e tentar te explicar o motivo dessa diferença. Obrigado. Obrigado, Douglas. Próxima pergunta. Pergunta do Alessandro Petrobras. Pode atualizar como está o andamento da entrada em operação comercial da UTE Marlin Azul? Bom, eu vou pedir então para o Lucas responder, por favor, Lucas. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Alessandro. Obrigado pela pergunta. Em relação à Marlin Azul, né, a última atualização que a gente tem, a previsão da ANEEL é para o próximo dia 15 de dezembro, até o que a gente que a gente considerou aqui na representação dos modelos também. Atualmente ela está iniciando, está com testes programados para iniciarem de comissionamento, então a gente vai seguir aí acompanhando, mas a data que a gente tem atual é informada pela ANEEL, a previsão para o próximo dia 15 de dezembro. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Lucas. E para fechar, então, a última pergunta deste último bloco, da Natália, da Enercor. Prezados, boa tarde. Considerando então o feriado do Rio de Janeiro do dia 20 de novembro, quando será disponibilizado o deck preliminar do New Wave do Decomp de dezembro? Eu vou pedir então para o Lucas também responder a pergunta, por favor, Lucas. Reginaldo, Natália, boa tarde, obrigado pela pergunta. A disponibilização do deck do New Wave, o deck preliminar do New Wave, vai ser realizada no dia 21 de novembro, na terça-feira da semana do PMO, tá bom? Obrigado, devolvo com você, Reginaldo. Ok, então, fechamos então as perguntas que foram direcionadas para o time do INS, né, no último intervalo. Seguimos então com as apresentações do bloco 3. Vamos então para a próxima apresentação com limites elétricos e principais intervenções elétricas. Vitória, por favor. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos. Vou apresentar para vocês os limites elétricos com impacto na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas para a semana do dia 11 ao dia 17 de novembro. Bom, iniciando pela intervenção aí do polo 2, do bipolo Xingu Estreito, que vai acontecer das 6h03 da manhã, né? 6h03 do dia 14, terça-feira, às 6h30 do dia 16, quinta-feira, para substituição do reator de alisamento do polo 2, né? Na subestação de Estreito, em Estreito. E aí, para que o sistema suporte as perdas duplas nas interligações Norte, Nordeste e Sudeste, Nordeste, é necessário restringir aí o fluxo nas interligações, o FNS, né, em 2.500 e o FNES em 5.800. Então, bom, teremos também uma intervenção aí na linha São João do Piauí, Boa Esperança, que vai acontecer da 0 a 7 entre os dias aí 17 e 19, né, de sexta-feira a domingo, para manutenção corretiva em chave seccionadora, e aí para que o sistema tenha um desempenho dinâmico adequado em caso de perda dupla nas interligações Norte, Nordeste, Sudeste, Nordeste, né, é necessário adotar as restrições aí nos intercâmbios Nordeste-Norte, né, o FNEM, em 4.300, Nordeste-Sudeste, o FNES, em 5.900. Teremos aí uma intervenção no disjuntor D2, em Sapeaçu, né, um disjuntor de 500 kV,
vai acontecer das 7 às 17 do dia 11, né, do sábado, e será uma manutenção corretiva para sanar o vazamento de gás SF6. Uma intervenção aí com postergação, com risco de postergação. E para que o sistema suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor, é necessário restringir o FNES em 5.900. Uma intervenção na barra de Barreiras 2, 500 kV, vai acontecer das 7 às 17 horas dos dias 11 e 12, sábado e domingo, para a instalação dos barramentos aéreos superiores e para que o sistema suporte contingência simples e com falha de disjuntor, é necessário programar o FNS em 2.000 e o FNES em 5.000. FNS tem que ser menor que 2.000, né? E o FNES menor que 5.800 megawatts. Uma intervenção das 5 às 17 do dia 12, né, o domingo, na linha Ibicoara-Sapeaçu, para substituição de isoladores e ferragens, vai necessitar aí da restrição do fluxo Nordeste-Sudeste, o FNES, em 5.800 megawatts, para que as interligações aí também tenham um desempenho dinâmico adequado. Agora, uma intervenção aí na subestação, nas barras, né, A1 e A2 da usina hidrelétrica de Serra da Mesa, que vai acontecer das 22h30 do dia 12 do 11, né, do domingo, até às 6 horas da manhã da segunda-feira, dia 13, para teste de operação em paralelo das unidades geradoras 1, 2 e 3, em barra desenergizada, e para que o sistema suporte a perda da barra, né, da perda das barras B1 e B2, né, da mesma usina, é necessário restringir o fluxo FNS em 2.500 e o FNES em 6.000 megawatts. Temos uma intervenção num banco de capacitor série na subestação de Ribeiro Gonçalves, né, o 05H2, que vai acontecer nos dias 13 e 14, das 5 às 17 horas, para manutenção preventiva desse banco de capacitor e também uma manutenção preventiva do disjuntor 15H2. E para que o sistema suporte as perdas duplas ali da interligação Norte, Nordeste, Sudeste, Nordeste, é necessário restringir o FNEM em 4.700 e o FNES em 6.000 megawatts. Vai acontecer segunda e sexta-feira, né? Teremos uma intervenção no disjuntor 705 em Serra da Mesa 2 agora, né, na subestação de Serra da Mesa 2, que vai acontecer das 8 horas do dia 15, quarta-feira, até as 23h59 do dia 29, quarta-feira, né? Já outra semana operativa, para substituição completa dos 3 polos desse disjuntor. E, durante essa intervenção, é necessário restringir o FNES em 6.000 megawatts. Aqui nós temos uma intervenção no disjuntor 9084, na subestação de Lusiânia, né, no disjuntor de 500 kV também, das 6h30 às 16h30 do dia 16 do 11, quinta-feira, para a manutenção preventiva periódica de 6 anos. E para que o sistema também suporte contingências aí com falha de disjuntor no setor de 500 kV da subestação, é necessário restringir o FNES em 6.000 megawatts. Aqui nós temos outro banco de capacitor série na subestação de Ribeiro Gonçalves, agora na quinta e na sexta, né, dias 16 e 17, das 5 às 17 horas desses dias, para manutenção preventiva também, e também manutenção preventiva de disjuntor, e para que o sistema suporte, né, é necessário nesse suporte contingências, né, nas interligações, é também necessário restringir o FNEM e o FNES, só que agora o FNEM vai ficar restrito em 4.500. O FNES se mantém em 6.000 megawatts de restrição. Agora nós temos aqui na área sul-sudeste, né, a restrição
no recebimento sudeste, uma intervenção no banco de capacitor série da linha Itaberá e Vaiporã de 765 kV, no circuito 3. Ele vai das 5h30 até as 15h30 dos dias 11 e 12 e será realizada uma manutenção preventiva no segmento A, das fases A, B e C, né? Visando manter a integridade do SIM para perda dupla, né, no 765, é necessário reduzir o RSE em 500 megawatts, então, né, em cima dos limites exigentes. Bom, das intervenções é isso, mas aqui nós vamos chamar atenção, né, para os limites, para as diretrizes para a operação do sistema durante o Enem 2023. Nesse domingo, nós teremos a segunda etapa do Enem e nós destacamos que as intervenções em instalações e equipamentos da rede de operação do SIM que acarretem perda de carga ou risco de perda de carga em qualquer ponto do território nacional não deverão ser realizadas no horário indicado, né, no item acima, que seria de 8 às 22 horas, no caso do dia 12, né, o dia 5 já passou, excetuando-se os serviços de caráter inadiável em equipamentos ou instalações de transmissão e geração, considerando-se a preservação de vidas humanas, integridade dos equipamentos e segurança do SIM. Eu agradeço, te devolvo a palavra, Reginaldo, e desejo um bom dia, um bom fim de semana a todos. Muito obrigado, Vitória, pela apresentação. Seguimos então agora com a última apresentação do dia, do bloco 3. A apresentação então é da política operativa. Eu mesmo vou apresentar, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, informes então, ONS, né? PLC, PRD. Não? Estão vendo agora? Tudo certo, Daniel? Ué, espero que agora tenha ido. Foi? Ótimo. Bom, então, informes ONS, PLC PRD, né? 10/2023. O operador, então, Nacional Sistema Elétrico, né, informa que foi identificada a seguinte inconsistência no deck do modelo D100, tá? A instrução de operação normal da interligação Sul-Sudeste, AIO-ON SSE, define um grupo de geração de usinas localizadas próximo ao centro de cargas, que é chamado de GPC, tá? Isso é definido lá na IO, vocês podem acompanhar por lá. Este grupo de usinas é utilizado para penalizar alguns fluxos, como o RSE, RSU, FBTA, definidos nessa instrução de operação. Além dos fluxos da LT 440 Araraquara 2, Araraquara, as LTs 500 kV estreito Fernão Dias, definidos também na IO ONSE 4SP e a IO ONSE 5SE, respectivamente, tá? A modelagem desses fluxos, né, para a representação do modelo D100 é descrita nos relatórios, restrição elétricas para operação da otimização da programação para cada quadrimestre, tá? Assim como a definição do GPC. Dessa forma, a definição do GPC foi atualizada na revisão 6 do relatório, né, restrições elétricas para o processo de otimização da programação, incluindo a UTE também Santa Cruz Nova, em adequação à IO NSSE, tá? Os ajustes já foram realizados no modelo D100 a partir já do DEC do dia 7 de novembro.
Bom, esse slide, né, ele traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e Decomp, né, e cabe ressaltar que para essa última semana operativa, né, o DCEM foi publicado em contingência N2, sem o CT, né, no dia 4 de novembro, e nos dias 5, 7, 8 e 9, em contingência N1 sem o crossover, tá? Então, observa-se na maioria dos patamares valores de CMO nulos, né, nos modelos do Decomp e do DCEM para todos os subsistemas, né? Ali, exceto, né, na região norte do sistema, né, que ficou sutilmente elevado, né, no modelo DCEM, né, devido à necessidade de atendimento à demanda horária da maior carga ali da região, tá? Basicamente, para controlar ali o fluxo no radial das capitais, né, Manaus e Macapá. Então, para fazer controle ali dessa interligação, tá? Desse radial. É, a seguir aí, é apresentado então o CMO por barra durante uma meia hora do dia de hoje, né? A hora 20 horas do dia corrente, né? E aí, destaque-se aí apenas que 30% do total de barra do SIM são mostradas, né? Só lembrando, né? Observa-se então que os CMO ficaram então equalizados aqui em boa parte, né, boa parte dos subsistemas, né, com a exceção aqui da região do Nordeste, aqui principalmente ali na região Itabaiana e Itabaianinha, né, o 230 kV ali dessa região, né, então que acabou elevando o CMO da, da, da- das barras desse pedaço aqui, tá, do Nordeste, mas demais ficaram ali bem semelhantes, tá? É, Esse slide, então, apresenta o box plot, né, com os valores do CMO por barra para os quatro subsistemas também do dia 10, tá? É, a dispersão, né, dos resultados dos valores do CMO no subsistema Sudeste e Nordeste, assim como dos outliers inferiores e superiores, ali entre 18 horas, né, como está marcado ali nos gráficos, né, 18, 30, 20, 30, são devidos a inequações para controle do carregamento justamente da LT 230 kV Itabaiana e Itabaianinha, né? Prevenindo então a perda aí do 500 kV de Jardim Camaçari 4, conforme a MOP ONS 439S 2023, tá? Então, no sistema norte, os valores do CMO não apresentam dispersões, né, de resultados. Os outliers superiores são decorrentes, então, da limitação do fluxo mesmo de Jurupari e Chiminá. São esses outliers aqui. No, no, aqui são pequenos, né? As pequenas movimentações aqui. E no sul, então, os valores de CMO não apresentam dispersão. Então, nesse slide, né, a gente vai ver então agora um comparativo, nos próximos, né, um comparativo de D100 PDP, né, para essa última semana operativa. Então, a gente percebe aí, então, né, a diferença de PDP e D100 resulta dos ajustes necessários para compatibilização, né, da política operativa e ajustes, né, de Unit Commitment hidráulico aqui na região sudeste e para geração hidráulica, térmica, né, então as diferenças entre PDP e D100 foram em razão de declaração aí de inflexibilidade declarada pelos agentes, tá? No subsistema sul, a geração hidráulica, as diferenças entre PDP e DC resultam de ajustes necessários para a compatibilização da política operativa, tá? E ajustes também de unit commitment hidráulico e também de limitação de transferência de energia, né, da região sul para a região sudeste, centro-oeste também, tá? E da geração térmica, a diferença entre PDP e D100 foi em razão mesmo de declaração de flexibilidade, em função de necessidade de razão aí dos agentes, tá? Declaração dos agentes, tá?
No Nordeste, a geração hidráulica, diferença entre PDP e DC é resultado dos ajustes de compatibilização da política operativa, né? Basicamente para ajuste da cascata do Rio São Francisco. Né? Em geração térmica não ocorreram nenhum desvio significativo aí na região Nordeste. No subsistema Norte, então, a geração hidráulica, as diferenças entre PDP e DCEM resultam, então, de ajuste necessário, né, para compatibilização da política operativa e ajustes também de Unit Commitment hidráulico, né, e a tentativa aí que fizemos, né, ao longo dessa semana operativa, né, da gente levar o máximo de dias possíveis a operação da segunda casa de força, lá da usina de Tucuruí, né, para o fim da semana possível, né, para a gente ter o máximo de, de reserva, né, ou pelo menos possibilidade de utilização desse recurso aí ao longo dos dias úteis. E assim foi feito, tá? Então, como já foi mencionado nas apresentações anteriores, a segunda casa de força agora está limitada somente a 4 máquinas disponíveis para operação, em função mesmo da queda, né, do nível de armazenamento que atingiu o reservatório, a cota 62 metros. A geração térmica, então, a diferença entre PDP e DCEM foram em razão mesmo de declaração de flexibilidade e necessidade de despacho aí de razão elétrica, é, basicamente ali também para atender o radial é, lá norte, né, das capitais lá de Manaus e Macapá. Controle ali daquele pedaço, né, daquele trecho da interligação. É, bom, nesse slide aí são apresentados são resultados, né, opa, da geração térmica, né, semanal e titulação de megawatt aí despachado, né. Então, nessa semana operativa, tivemos um total aí de 3,1 aí, né, é, giga, né, watt médios de geração térmica, e a geração de flexibilidade representou aí cerca de 92% dessa geração, né, então bem significativo aqui o despacho aí por inflexibilidade, né, necessidade dos agentes, sendo que 4% aí dessa geração em torno ficou para razão elétrica, né? Aqui, como foi mencionado na região norte, né, para controle do, do radial, né, de Manaus e Macapá. E o despacho por hora de mérito representou cerca de aproximadamente 3% aí aqui dessa geração, tá? E o unit commitment ficou 1% aí, 30 megawatt apenas. Também lá na região norte, tá? Sobre intercâmbio internacional, para essa última semana operativa, né, de 4 a 10, não houve intercâmbio internacional, né, nem proveniente da Argentina e nem do Uruguai. É, nesse, opa, nesse slide, então, a seguir apresentamos o gráfico, né, com as médias similares, né, do balanço do subsistema no decorrer dessa semana operativa, tá? Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, perfil aí importador durante todo o período, né, dessa última semana operativa, né, explorando os recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná para atendimento aí da carga média e pesada, tá? E acompanhamento hidráulico aí né, das folgas, né? E com relação a essa folga, né, de potência monitorada, né, foi alocada então preferencialmente nas usinas do Sudeste devido à exploração máxima aí dos limites de exportação aí do Norte, do Nordeste e do Sul, tá? O Sul, como já foi mencionado, né, com muito excesso de energia, né, e a máxima transferência, né, os reservatórios estão até com convertimento, né, então toda a geração disponível foi transferida, né, para a região e alocada na região Sudeste Centro-Oeste, né, de alimentação mesmo aqui é só mesmo em função da transmissão, a interligação Sul para o Sudeste Centro-Oeste, tá?
Então, o Sul, franco exportador de energia em todos os patamares de carga, tá? Para o Nordeste, é, também, né, exportador de energia, né, em todos os períodos de carga, né, respeitando todos os limites elétricos, com predominância de geração de fontes renováveis, a utilização dos recursos da Bacia de São Francisco, né, respeitando essas restrições elétricas e hidráulicas, né, com eventuais elevações aí somente no período para atendimento de ponto de carga, né, então a gente observa aqui uma, opa, um incremento de geração, né, para atendimento aí da ponta de carga, né, e também na região norte, né, ela é uma região importadora de energia o tempo todo, né, e aí concentrado também os despachos, né, para ter potência no atendimento da ponta de carga da noite, para fechamento do balanço como um todo, tá? Nesse slide, então, apresentamos, né, o balanço médio semanal da programação, né, destacamos aí, né, a carga média do SIM ficou em torno de 77.600, né, megawatts, né, médios, sem mudança significativa em relação à semana anterior, tá? A geração total de MMGD do SIM ficou em aproximadamente 5,5, né, giga, né, então ficou bastante expressivo aí também o MMGD total do sistema, né, somando todo o subsistema, né, ficou bastante expressivo, né, então de 5,5 GB, né. Geração eólica com em torno de 11 GB e exportação aí pelos bipolos do Madeira em torno de 765 megawatts médios e o Xingu em torno de 569 megawatts médios aqui, né, então de transferência desses nós aqui, né, dessas transferências aqui para a região Sudeste e Centro-Oeste. E exportação, né, do Sul, perfil exportador de energia em torno aí de 3.600 megawatts médios aí pro Sudeste, tá? Então, é, atendendo aí o maior mercado de energia, né, demanda, né, que é o Sudeste e Centro-Oeste aí. Essa aqui é a operação que foi feita para essa semana operativa, tá? É, bom, e como já foi mencionado também nas apresentações anteriores, né? Então, aqui o acompanhamento da curva de referência lá de Tucuruí, né? Então, essa semana atingimos a cota, né? Que a 29,79% do volume útil, que já disponibiliza boa parte das máquinas da casa de força 2 e ficando apenas 4 máquinas disponíveis na casa de força 2, né? Para operação abaixo dessa cota 62 metros, tá? E ocorreu ali bem próximo do que a gente também havia esperado na simulação, né, na curva de referência que foi feito lá em maio, tá? É, bom, para esse slide, que é a expectativa da próxima semana operativa, tá? Eu peço até a atenção, muita atenção para essa próxima semana operativa, né? Como já foi mencionado nas apresentações anteriores pelos colegas, uma elevação bastante significativa de carga. Então, mesmo com os reservatórios, né, em situação energética bastante favorável, né, para esse período do ano, mas o atendimento de ponto de carga ainda carece bastante atenção, tá? Então, para o Sudeste, então, a exploração dos recursos das bacias do Rio Grande e do Paranaíba, do Paranapanema e Paraná, né, conforme a necessidade de alocação de carga e acompanhamento hidráulico. A exploração, então, das usinas do Tocantins como um todo, né, para controle de nível dos reservatórios, atendimento à carga. Então, as usinas ali vão estar concentradas para ter a máxima potência no período de carga da tarde e da noite, tá?
Nordeste, a gente já viu ao longo aqui da apresentação que tem problemas de maximização do período de ponta de carga, né, ali perto das 19 horas, em função ali do controle da linha, né, do fluxo Itabaiana e Itabaianinha, ali 230 kV do Nordeste, né, então ali está sendo explorada ali ao máximo dentro dos limites operativos, tá? E o Norte segue aí com a redução gradual ainda das disponibilidades energéticas e a gente dimensionando, então, as disponibilidades sempre para atendimento da carga pesada. E para essa próxima semana também, como tem um aumento de carga, também vai ser direcionado também para atendimento da carga média também, inclusive, tá? E o Sul segue cheio, né, e seguindo com convertimentos, né, mas ainda com a máxima transferência de energia para para o mercado Sudeste e Centro-Oeste, tá? Então, reforço, né? Então, a gente está com o Nordeste, né, explorando os limites, mas dentro ainda do possível, né, por conta da limitação da transferência de energia, né, em função ali do controle 230 de Itabaiana e Itabaianinha. O Norte, né, a gente acabou perdendo potência, mas o que a gente tem de disponível, a gente vai concentrar, então, para o atendimento da carga pesada e da carga média também, inclusive, para essa próxima semana, em função do aumento de carga. O Sul e Itaipu 60 Hz, né? Então existe aqui uma limitação dinâmica, né, de transferência de energia desses dois sistemas, né, para a região Sudeste. Então você vai seguir maximizada dentro do limite operativo e a atenção dentro do Sudeste e Centro-Oeste, né, que é o atendimento então de ponto de carga. Então a reserva do sistema deve ficar alocada aqui, né, dentro do Sudeste. O Nordeste vai ter sua própria reserva, né, em função que não consegue passar tudo. O Norte tem a interligação, né, para servir como reserva, e o Sul, como não consegue passar tudo também, ele tem a sua própria reserva, né, em função do que já está disponível na região. A gente não consegue passar tudo para o Sudeste em função da transmissão. E o atendimento de ponto de carga, né, que é a folga de potência monitorada, alocada preferencialmente em usinas do Sudeste devido à exploração máxima dos limites de exportação do Norte, Nordeste e Sul. Então, para essa próxima semana operativa, há uma previsão de despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga, tá? Então, é uma semana aí que vai demandar bastante atenção operativa, né, para atendimento das pontas da tarde e da noite em função dessa evolução de carga, tá? E é isso, eu agradeço então a, a atenção, né? Vamos seguir agora para o intervalo e chat aberto para é, perguntas, né? Perguntas lá no chat. Voltamos em breve. Obrigado. Boa tarde a todos. Voltamos então do intervalo. Seguimos então com as perguntas que foram direcionadas ali no chat, né, da apresentação. Vamos para a pergunta da Isabela, EDP comercializadora. O FSAR-H 5304 diz que a defluência mínima de Xingó será de 1.500 metros cúbicos por segundo para o final do mês de novembro. Entretanto, no DEC não veio representado. Poderiam explicar melhor? Obrigada. Vou pedir então para Camila responder. Por favor, Camila. Isabela, primeiramente, obrigada pela pergunta. Ele não foi considerado no DEC porque, por mais que ele tenha sido submetido na data de ontem, a gente precisou fazer umas correções no FCRH e ele só foi aceito hoje. Obrigada. Obrigado, Camila. É, mais uma pergunta da Isabela também, da EDP comercializadora. Boa tarde. A restrição de defluência máxima no valor de 1.653 metros cúbicos por segundo de Piraju, FSAR-H 5.306. Não consta no decomp atual. Teria algum motivo? Camila também, por favor.
ela não foi considerada no DEC devido ao fechamento da coleta de dados. Foi até as 4 horas e essa restrição não foi cadastrada às 5 horas. Obrigada. Vou a palavra, Reginaldo. Ok, muito obrigado aí, Camila. É, pergunta do Rodrigo, da Croma Energia. Caso o Lucas possa responder novamente sobre o retorno de Angra 2 no dia 13 e se mantém ou não, pois no momento da resposta a transmissão travou. Vou pedir então, Lucas, por favor. Oi, Reginaldo. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. Então, Rodrigo, reafirmando, né? A previsão que a gente tem é sim de finalizar essa manutenção no próximo dia 13 do 11, então retornando à operação no dia 14 do 11. Essa é a previsão que a gente tem mais atualizada para passar para vocês. Obrigado, Reginaldo. Ok, obrigado, Lucas. Seguimos. Pergunta do Rodrigo, da Croma Energia. No webhooker do Sintegra, existe algum produto equivalente ao deck do D100? Qual seria a nomenclatura do produto? Caso não exista a previsão de adicionar, vou pedir então para o Tiago responder, por favor, Tiago. Reginaldo, de novo, boa tarde a todos. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Sim, o mesmo produto do Sinteg, né, o deck de entrada e saída do modelo D100 existe no webhook. E tem a mesma nomenclatura, deck de entrada e saída do modelo D100. É só habilitar lá o íconezinho para o webhook. Esse é um site um pouco mais antigo. Se você tiver alguma dificuldade de acessar, não conseguir, tiver algum problema, manda um e-mail lá para a central de atendimentos que a gente resolve com você. Realmente, obrigado pela pergunta. Volto contigo, Reginaldo. Perfeito. Muito obrigado, Tiago. É, pergunta do Erinaldo, da Urca Comercializadora. Prezados, boa tarde. No deck D100 liberado hoje, não conseguimos identificar a geração de Angra 2 para nenhum dos dias, uma vez que a mesma tem sua previsão de retorno a partir do dia 14 de novembro. Atenciosamente, Erinaldo. Vou pedir para o Tiago responder, por favor, Tiago. Continuo por aqui. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Renato, pela pergunta. A questão da inflexibilidade e disponibilidade da usina são declarações diárias dos agentes. E para o DEC de hoje, não houve nem flexibilidade, nem disponibilidade para o Tiangra 2, nem para hoje, nem para o resto da semana. Então, ela continua sendo disponível no DEC D100. Ok? Volto contigo, Reginaldo. Obrigado. Obrigado, Tiago. E seguimos para a última pergunta de hoje, que foi realizada no chat, no prazo, né, que a gente havia disponibilizado, do Michel, da Aliança. Boa tarde. Qual o impacto em geração dessa perda das máquinas de Tucuruí? É, a perda, ela é esperada, né? Ela foi desenhada na simulação da nota técnica para a curva de depressionamento de Tucuruí e estava previsto mesmo o desligamento dessas máquinas da segunda casa de força e deixando apenas 4 máquinas disponíveis para a operação dessa casa de força 2 de Tucuruí, tá? A perda que a gente considerou está cerca em torno de 500 mega. E, mas a usina segue toda disponível, né, na casa de força 1 e a casa de força 2 a gente segue aí com as 4 máquinas disponíveis para operação como estava esperado na nota técnica, tá? Então, esse é o impacto da perda das máquinas de Tucuruí da CF2 abaixo dessa cota 62 metros, tá? É, bom, essas foram as perguntas que chegaram no prazo, né, determinado, né, aqui pela gente aqui da reunião, né? Então, eu agradeço a todos pela participação. Gostaria de agradecer também a todos que interagiram e realizaram perguntas no chat da reunião, tá? E caso ainda ficou alguma pergunta ou se foi mandado fora do prazo, por favor, pode caminhar para o canal de atendimento do INS, né? Lá no Fale Conosco, que é aberto o tempo todo para todos, tá? E pode mandar para lá que a gente também responde. E agradeço as equipes do INS, né, que apresentaram nessa reunião.
é, responderam a todas as dúvidas, né, que foram direcionadas ao time do NS. A nossa próxima reunião, então, será aí na próxima sexta-feira, dia 17 de novembro, né? Eu desejo a todos um ótimo restante de tarde de sexta-feira, né? E um ótimo final de semana. Agradeço demais a oportunidade e muito obrigado a todos e uma ótima tarde. Até mais. Tchau, tchau.